Olá, crianças, bom dia! Hoje estamos iniciando mais uma aula de gramática e o tema da nossa aula de hoje será advérbios. A origem dos advérbios. O advérbio ele é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal, e ele se refere geralmente ao verbo ou ainda dentro de um grupo nominal unitário, né, ou seja, único, a um adjetivo e a um advérbio como intensificador ou a uma declaração inteira. Enfim, são palavras modificadoras dos verbos. Então, os advérbios uma classe de palavras que costumam acompanhar os verbos, dando-lhe características. Além disso, eles também acompanham os adjetivos e outros advérbios. A principal função do advérbio é dar essa característica ao verbo, né, ou de intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Então, o advérbio é a classe de palavras que exprime uma circunstância, né? Morfologicamente, é uma classe invariável. Semanticamente falando, expressa uma circunstância, né? Qual que é a função? Ela expressa uma circunstância. Lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade. E sintaticamente, né, falando aí da sua função, ela modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então vejamos alguns exemplos aqui de advérbios. A apresentação musical estava muito emocionante. Nós temos o adjetivo emocionante, e aqui nós temos o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade. Nesse caso, ele modifica o adjetivo. Muito emocionante, né? Ele está dando uma ênfase maior a esse adjetivo. O concerto começou cedo. Nós temos o verbo começar aqui, né? Começou. E nós temos o advérbio cedo, que é um advérbio de tempo. Então, ele está modificando esse verbo. Eu poderia ter dito, o concerto começou, mas a partir do momento que eu utilizo o advérbio de tempo cedo, então eu estou modificando esse verbo. O concerto começou muito cedo. Observem que aqui nós temos dois advérbios. Nós temos o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, e nós temos o advérbio cedo, que é um advérbio de tempo. Então, esse advérbio muito, ele modifica o advérbio cedo, né? E esse advérbio cedo modifica o verbo começou. Mais especificamente, nós vamos estudar 7 tipos de advérbios. Advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, advérbio de lugar, tempo, intensidade, modo e de negação. Os advérbios, eles classificam-se de acordo com a ideia que eles exprimem. Então, os advérbios de afirmação, né, de acordo aí com o próprio nome, eles são utilizados para afirmar algo, como, por exemplo, realmente eles sumiram. Então, observem aí que na frase nós temos como advérbio a palavra realmente, ele é um advérbio de afirmação. Eu estou, né, afirmando que eles sumiram, realmente eles sumiram. Então, eu estou dando uma certeza, uma afirmação. No livro de vocês, na página 248, vocês podem acompanhar a tabelinha com exemplos de alguns desses advérbios, né? Sim, certamente, realmente, efetivamente, certo. São exemplos de alguns advérbios de afirmação. Advérbio de intensidade. Vejamos o exemplo.
Acho que por hoje você já ouviu bastante, né? Ele dá aquela ideia de excesso. Você já ouviu bastante, então bastante é o advérbio de intensidade da frase. E nós temos muitos outros exemplos de advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, demasiado. Então, no livro de vocês também, na página 248, vocês vão poder acompanhar os advérbios de intensidade, né? Eles dão aquela ideia de excesso, né? De algo a mais. Advérbio de lugar, como o próprio nome já diz, é aquela ideia de localização, certo? Exemplo, aonde eu posso encontrar uma costureira? Então, esse advérbio aonde, né? Dá aquela ideia de lugar. Outros exemplos, como vocês podem ver aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, atrás, perto, aonde, longe, abaixo, debaixo, adentro, em volta, tudo isso são advérbios que dão aquela ideia de lugar. Já os advérbios de negação, como o próprio nome já diz, dá a ideia de não, né? Como, por exemplo, de modo algum irei lá. Então, esse de modo algum é um advérbio que está presente na frase. De modo algum irei lá, dá aquela ideia de negação, que eu não irei, ou seja, que eu não vou naquele lugar. Então, nós temos como exemplo não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Advérbios de modo. Vejamos um exemplo. Sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Esses advérbios de modo, em sua maioria, eles são terminados pelo sufixo mente, né? E esse sufixo se junta à forma feminina dos adjetivos. Então, a maioria, né, dos advérbios de modo termina com mente, nem todos, como por exemplo, o advérbio da frase ele não terminou em mente, né? Nós temos como advérbio a palavra bem. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às claras, às cegas, à toa, à vontade, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, todos são advérbios de modo. E nós temos aqueles que terminam em mente. Claramente, pacientemente, docemente, generosamente, bondosamente, amorosamente. Então, quando tiver essa terminação mente, você já vai conseguir identificar que se trata de um advérbio de modo. Advérbio de tempo. Vamos observar aqui o exemplo. Ontem vimos a nova sorveteria. Então, nós temos aí na frase como advérbio de tempo, ontem. E logo abaixo nós temos outros exemplos de advérbio de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, nunca, às vezes, de manhã, de repente, sempre, agora, jamais, já, enfim, afinal, em breve, hoje em dia, todos esses são advérbios de tempo. Já o advérbio de dúvida, ele causa aquela incerteza, né? É algo que não é certo. Por exemplo, talvez ela volte hoje. Então, aí não é uma certeza. Talvez, né? É um advérbio de dúvida. Então, nós temos como exemplo acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quem sabe, talvez, por certo, né? Casualmente, quiçá. Então, todos esses advérbios são advérbios de dúvida.